Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Podbean. E hoje um programa para lá de especial com uma pauta topzera, né, que fala sobre um projeto bacana que une teatro, educação e inclusão de um jeito único. O Teatrinho Cego. Imagine assistir uma peça totalmente no escuro, usando apenas os sentidos do som, do cheiro e do toque. É isso aí que você está ouvindo. É isso que propõe o espetáculo A Festa da Inclusão. Bora mergulhar nessa experiência sensorial com nossos convidados? Com certeza. Ele que é formado em artes cênicas e publicidade. Desde 2012, dirige todos os espetáculos do Teatro Cego e é autor de 6 dos 7 textos da companhia. Em nossos estúdios hoje, sem muito mais delongas, recebendo Paulo Parado. Seja bem-vindo. Obrigado, Gerson. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente em casa, no trabalho, onde quer que seja. É um prazer enorme estar aqui. Como o Gerson já falou, eu sou diretor do Teatro Cego, que é um espetáculo, um formato teatral que acontece completamente no escuro e onde os espectadores têm que compreender o espetáculo de uma forma completamente inusitada através dos seus outros sentidos. E justamente por isso também a gente costuma, toda vez que começa a fazer qualquer trabalho, qualquer conversa visual, eu me descrevo, me autodescrevo. Então, eu sou um homem branco, eu tenho 58 anos, tenho cabelos grisalhos, já bem brancos, compridos, presos em coque, tenho uma barba bem curtinha branca, estou vestindo uma camiseta polo preta com o logotipo do Teatro Cego no peito. Assistir sem curtir não rola, né? Então, por favor, curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. Os 3 Cs da felicidade. Isso aí. Esse programa é um oferecimento da TAG, que é a referência no transporte de gás natural no Brasil. Com inovação, segurança e sustentabilidade. Conecta regiões e impulsiona o desenvolvimento do país. TAG, energia que move o Brasil. Valeu, gente! Bom, pra gente iniciar, Paulo, ou Parado, né? Como surgiu essa incrível ideia, eu acho que é incrível ideia de criar um espetáculo, A Festa da Inclusão, no formato do Teatro Cego? Para falar da Festa da Inclusão, a gente tem que voltar um pouquinho antes, falar do Teatro Cego, né? Sim. Eu sou formado em artes cênicas, como você falou, sou diretor de teatro, sou dramaturgo, sou ator, e o meu irmão Luiz Mel, ele é produtor musical e é músico e produtor teatral também. E há muito tempo a gente se uniu para fazer teatro. E a gente fez muitos espetáculos que uniam música com humor, música com teatro. E a gente, com o tempo, naturalmente, foi surgindo um viés dessa questão da integração, da acessibilidade, um viés social para o nosso trabalho. Então, para dar um exemplo, 15, 20 anos atrás, a gente fez um trabalho que se chamava Os Sons da Paz. E depois desse, Os Novos Caminhos da Música, que eram 2 projetos muito parecidos, que eram projetos que uniam música, então crianças que tinham aula de percussão, de dança, de circo, de canto, e eram crianças, desde crianças pobres, crianças carentes da região, até crianças que não eram pobres, crianças que eram filhas de diretores, às vezes, das empresas que nos patrocinavam, e a gente percebeu que esse espaço, com a arte, a gente conseguiu unir essas pessoas e quebrar essa barreira social, né? E isso foi uma coisa muito legal. E de lá para cá, a gente veio fazendo esse trabalho quando a gente conheceu esse formato, que era uma peça que acontecia no escuro. A gente conheceu isso fora do Brasil, na Argentina, e a gente falou, legal, será que a gente não consegue fazer um trabalho parecido aqui? Aí a gente então começou lá em São Paulo, onde é a nossa sede, a gente começou a fazer uma pesquisa teatral para chegar, como é que a gente faz uma pessoa sentir um aroma
no escuro, como é que a gente faz uma pessoa ter uma sensação tátil no escuro. E a partir disso a gente montou as primeiras peças do Teatro Cego, que são espetáculos que acontecem completamente no escuro e 100% do tempo no escuro, né? Espetáculos para adultos. Sim. Em 2022, a gente criou um espetáculo que se chama Clarear para a Juventude. Em 2023, a gente circulou com esse espetáculo por várias cidades do Brasil, trabalhando com escolas também, um projeto parecido com esse que a gente está fazendo hoje. E nesses espetáculos a gente atendia principalmente adolescentes. Mas a gente percebia que às vezes as escolas queriam trazer crianças pra gente, né? E a gente tinha um pouco de medo de como é que eu vou fazer um espetáculo teatral completamente no escuro para crianças de 6 anos, 7 anos de idade. Então a gente teve uma ideia, que a gente podia fazer um espetáculo que em algum momento dele ele ficasse completamente no escuro, e aí a gente focasse nesse momento em que as coisas estão no escuro, nessa mensagem sobre como eu uso os meus outros sentidos para compreender o mundo, qual a real importância que as imagens têm para mim. Então nessa peça a gente tem uma menina que é deficiente visual. Ó o spoiler. E uma amiga que não é deficiente visual, é uma pessoa enxergante, e essa amiga... E a menina tá gostando de um menino, a Estela, que tem deficiência visual, tá gostando de um menino e ela quer apresentar pra amiga pra ver se a amiga acha ele bonito. Só que durante a festa acaba a luz. E aí fica todo mundo no escuro, e quando o menino chega já tá escuro, e ele tem um compromisso com a família, e quando ele sai tá no escuro ainda. Então... Quando ela pergunta, e aí, você achou meu amigo bonito? Ela fala assim, não sei, ele entrou e saiu no escuro. Mas eu achei ele lindo, porque ele é uma pessoa incrível, ele é gentil, ele é compreensivo, ele veio até aqui mesmo tendo um outro compromisso, ele foi super fofo com você. Então, assim, a gente usa esse momento da escuridão para trazer valores, né, dessa questão da imagem, e para falar também de outras, de como compreender o mundo através de outros sentidos. E é exatamente quando você entra na pauta, né? Quando você fala compreender o mundo através de outros sentidos, qual é a maior diferença entre fazer teatro para ver e fazer o teatro para sentir? Existem muitas diferenças, mas existem duas diferenças básicas. Eu diria que é a diferença para o público e a outra é a diferença para os atores. Né? Nós trabalhamos com atores com deficiência visual, mas nós fazemos questão, desde que a gente começou em 2012 com a nossa primeira peça, de em nenhum momento nós nunca fizemos uma apresentação teatral só com atores com deficiência visual, nem fizemos nunca uma apresentação só com atores videntes. A gente faz questão de sempre ter atores videntes e atores com deficiência visual. O ator com deficiência visual, ele vem para um universo que normalmente não é o dele, que é o universo de estar no palco, de fazer teatro. E o ator vidente, ele vai para um universo que é um universo que ele não conhece, que é, além de ser um universo da escuridão, de ter que se movimentar e viver, né, uma peça de teatro durante 1 hora na completa escuridão, ele vive a questão teatral na escuridão, ou seja, o que eu como ator tenho que produzir como sinais, como signos para que as pessoas entendam. Dificulta um pouco mais, né, porque o ator quando sobe no palco, geralmente, né, quem sou eu para falar aqui, mas assim, isso na minha pouquinho de conhecimento que eu tenho sobre o teatro, ele usa sua expressão facial e corporal para transmitir algo. E aí quando você faz um teatro no escuro, eu acho que o nível de complexidade aumenta um pouquinho, né? Aumenta. Você falou facial e corporal e tem mais, né? Você tem maquiagem, você tem figurino, você tem objeto de cena, você tem iluminação. Essas coisas todas contribuem para você mostrar uma situação, o que é que está acontecendo naquele momento, o que aquele ator está sentindo com uma luz mais escura. Você leva aquele sentimento para uma coisa mais interna, uma luz muito clara você abre, né? Que é um dia ensolarado. Então, a gente no Teatro Cego não tem nada disso. Então, qual que é o grande desafio? Então, você perguntou das dificuldades, eu chamo de desafios, né? Sim. São dificuldades também, mas acabam virando desafios porque a gente já sabe desde o começo que a gente vai ter que passar por elas. Então, a gente já chama desde o começo de desafios. Para os atores, é um desafio muito grande fazer uma movimentação no palco
completamente no escuro, contracenar com um ator que ele não está enxergando, né? Você falar e você ter resposta, e todo ator sabe do que eu estou falando, que quando você contracena com outro ator, você tem uma conexão, você tem um jogo ali, né? E esse jogo acontece completamente no escuro. E também como ele demonstra aquilo que ele está sentindo, as coisas que ele está passando, como ele diz aquilo que ele quer dizer, sem nada imagético, entre aspas, né? Porque existe o imagético do imaginário, né? Que a gente cria o imagético na cabeça das pessoas. Então, isso é uma dificuldade. A outra dificuldade é a dificuldade da plateia, que entra ali, senta, a plateia não fica no espaço separado do público, né? Não tem um palco e uma plateia separada. É integrado. A plateia entra e senta no meio dos cenários. E a peça acontece no meio da plateia. Então você está sentado aqui assistindo a peça, de repente tem um ator em pé do teu lado falando. Às vezes ele até esbarra em você, né? Então você tem alguém que abre uma porta ali e chama outra pessoa e essa pessoa responde de cima de uma escada. Então tem essa tridimensionalidade. Uma outra coisa que pro espectador é muito diferente é que normalmente você vai num teatro, antigamente tinha cortina ainda, né? Hoje em dia quase não tem mais cortina, mas mesmo quando tinha cortina, você abria a cortina e em cima do palco tinha um cenário. Sim. Pronto e estabelecido. E aí os atores começavam a ocupar aquele espaço, eles começam a ocupar. Então abre uma cortina, ou se não tem cortina, você chega no teatro e já vê, tem lá um sofá, uma estante, uma poltrona, um candelabro, né? E então você começa a criar um imaginário daquele espaço e aquele espaço vai sendo ocupado pelos atores e pelas cenas. No teatro cego, isso acontece de uma forma completamente invertida. A peça começou, o espectador não sabe se ele está no meio de uma floresta, se ele está dentro de um avião, se ele está preso na caçamba de um caminhão. Ele não tem absolutamente noção de onde ele está. Eu posso dizer que o espectador ele está integrado com a peça teatral. Ele está integrado com a peça teatral. Mas eu falo quando não são meros espectadores que estão ali, mas fazem parte também da peça. Posso dizer que pelo contexto que você está trazendo pra gente, né? Por exemplo, eles estão no meio do palco, o palco entre aspas, eles estão dentro do cenário. E aí, às vezes eles não sabem se estão dentro do avião, se estão no meio de uma floresta, aí como você tem sentidos sonoros, né? Sim. E aí do nada vem uma música lá, aquela fluidez de uma floresta, assim, opa, eu tô dentro de uma floresta. Então acaba que também, né, o espectador ali, o público que estaria no meio, também se encaixe dentro da peça teatral, né? É isso mesmo? Exatamente, porque o que acontece aí, até você falou uma coisa que até adianta um pouco uma coisa que eu ia falar, porque quando esses atores começam a trabalhar, quando eles começam a ter que passar uma mensagem ou passar uma sensação para a plateia, passar uma personalidade, uma perspectiva, um objetivo, ele tem que buscar elementos que não são visuais para passar isso. E que elementos são esses? A respiração. Então, assim, qual é o ritmo da tua respiração? Qual é a força da tua respiração? Ela é profunda? Ela é leve? Qual é a tua forma de andar? Você pisa firme? Você pisa solto? Você tem passos largos? Você anda rápido? Qual é a forma de você lidar com os outros personagens em termos espaciais, né? E quando você fala de respiração, quando você fala de ocupação de espaço, para mostrar uma característica do personagem, você também está falando da plateia, porque a plateia também está ocupando espaço. E a plateia reage não lá nas cadeiras, lá embaixo do palco, eles reagem do teu lado, né? Aconteceu um caso uma vez, a gente foi fazer uma peça numa espécie de um centro cultural ali na zona norte de São Paulo, no Jaçanã. E aí foi aberto para os moradores. E foi muita criança, adolescente e tal. E era uma peça do Nelson Rodrigues. E tinha um momento na peça em que é um texto meu adaptando um conto do Nelson Rodrigues. E tem um momento na peça onde a esposa dele que faleceu, que é o grande viúvo, o texto, ela aparecia para ele mentalmente, na casa dele, na cama, né?
E ele se deitava com ela como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Então a gente tinha uma cena que era ele subindo pro quarto, tem uma escada de madeira, ele abre uma porta, ele bate a porta, e aí a cena é cortada por música ao vivo, são músicos tocando ao vivo. Imagina a sonoplastia disso. Quando essa música acaba, o local onde o público tá se transforma no quarto dele. É como se a gente pegasse o público e levasse ele inteirinho pro quarto. E aí, nesse quarto, a gente faz uma cena no chão. Ela se deita no chão, eu me ajoelho ao lado dela, e eu fico falando com ela, mas é um delírio dele, né? E ela dá só umas risadas. Você ouve a risada da Dalila, que é a esposa dele. E aí, essa cena, a gente tem 2 cenas no quarto. Então, numa dessas cenas, eu estava fazendo, eu fazendo o personagem, o Jair, e alguém na plateia segurou na minha mão. E eu tentei soltar e essa pessoa conseguiu agarrar o meu dedo com muita força. E se eu fosse ficar puxando, eu tava falando o tempo todo, dando meu texto. Se eu ficar puxando, eu ia me distrair. Então o que eu fiz? Eu deixei a pessoa segurando meu dedo e fiz a peça, e fiz a cena toda falando com ela. Uma cena de uns 3, 4 minutos seguidos, só eu falando. Quando essa cena acabou, eu me levantei, aí eu dei uma virada no que eu precisava sair e tal. E aí quando a gente foi fazer a segunda cena no mesmo lugar, eu parei antes do lugar e quando a atriz chegou, a gente não estava no lugar certo. E aí eu falei no ouvido dela, vamos fazer aqui. Porque eu não queria voltar no lugar que eu estava antes, que eu pensei, tem alguém que tá me sacaneando, entendeu? Né? A gente já baixou e fez a segunda cena ali. E eu fiquei meio pé da vida, pensei assim, porra, a pessoa da plateia que segura na mão do ator, que pega o ator, que você tá no meio da cena, podia ter derrubado o meu texto, né? Quando a peça acabou, a gente conversou com umas pessoas do Centro Cultural, blá, 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 blá. Na hora que eu saí, tinha uma mulher do lado de fora com uma criança, um menino de uns 10 anos, que fez questão de ficar lá na porta me esperando. Aí ele falou assim, me disseram que é você que faz o papel do Jair? Eu falei, sou. Ele falou, não tem uma hora que seguraram na tua mão? Eu falei, teve. Fui eu! A minha cabeça mudou completamente. Aquilo que eu tava achando que era uma sacanagem, eu percebi que não era. Ele ficou na porta me esperando. Ele queria participar da peça. Ele sentiu que tava tudo muito próximo, que aquilo podia ser tocado. E ele falou, fui eu segurando no teu dedo e tal. Eu falei pra ele, poxa, que legal, como é teu nome? Ele falou o nome dele. Falei, você pode falar pros seus amigos que você participou de uma peça de teatro e tal. Mas olha só como muda a o concepção. gesto dele que ele falou, que ele ficou ali me esperando. Isso contando essa história para responder um pouco a tua pergunta da plateia, né? A plateia, ela tá ali, ela tá respirando, ela tá rindo, ela tá chorando, que tem peças que as pessoas choram, e não tem como separar uma coisa da outra. A gente fala das peças que não tem quarta parede do palco pro público. Sim. Essa não tem quarta, primeira, segunda, não tem parede nenhuma. Você simplesmente, o público tá junto com você. Né? Entendi. A gente tem uma peça, por exemplo, que a gente faz, que a gente põe o público e pula 2 cadeiras, porque o pessoal do teatro senta com o público nesse momento. Ou seja, é como se eles fossem público junto, né? É um móvel, um sofá da casa que na verdade é a continuação das cadeiras da plateia. Então, e aí você fala de ambiente escuro, né? E aí fica uma ideia no ar. Esse teatro aqui, o Teatrinho Cego, né? A festa da inclusão que vai acontecer aqui em Anchieta, aqui, né? Onde vocês estão aqui é durante essa semana agora, né? De 8 a 11, né? Isso. De 8 a 11 agora, de abril. Vocês vão estar realizando esse projeto ali na Ponta dos Castelhanos, aqui na quadra, né? Isso. Tá, durante o dia, como que vocês vão fazer o negócio ficar tudo escuro no breu? Pois é, esse é um dos grandes desafios. A gente trabalha com uma caixa preta, que essa caixa viaja, né? Um caminhão. E essa caixa preta, ela já foi construída. Ela é uma caixa de 17 metros por 8, por quase 4 de altura. E essa caixa ela é todinha vedada. E quando eu te digo que ela é todinha vedada, ela é todinha vedada. Não é um escurinho do quarto que é um que breu. Fica ligado o aparelho lá da TV a cabo, aquela luzinha que daqui a pouco tá. Não. É um breu. A gente vai no ar-condicionado, tampa cada luzinha, cada LED do ar-condicionado. É um breu total. Você passa a ser uma pessoa cega. Você não enxerga nada. Então, essa é a
Essa é a É o ciência. segredo, né? Porque geralmente quando vocês já vão fazer essas peças e tem centros, como você falou, centros culturais, já tem um ambiente, já tem um palco, um cenário ali, cenário entre aspas, né? Um espaço que vocês podem fazer. Mas como vocês trazem isso para fazer uma circulação, é um negócio, acho que um pouco mais complexo. Aí você acabou de falar aí que vocês fazem isso dentro de uma caixa preta, né? E aí entrando um pouco fora do contexto da pergunta, como que vai funcionar essa programação? Já pra gente, talvez as pessoas já estão curiosos para saber como que vai funcionar, né? Ou, tem como eu participar? Vou deixar isso para você responder. Como que funciona essa programação, esse projeto aqui em Anchieta? Esse é um projeto que a gente fechou, é um projeto que está sendo patrocinado pela TAG, como você falou, através da Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Federal de Incentivo à Cultura. E esse projeto nosso é um projeto voltado para escolas, né? A gente teve, como eu te falei, um outro projeto voltado para escolas, para adolescentes, e os outros nossos projetos não, são projetos abertos ao público em geral. Por que a gente escolheu fazer esse projeto? Porque a gente percebeu que mesmo nas nossas peças adultas, alguns pais iam e depois voltavam com seus filhos com crianças de 5 anos, para assistir uma peça do Nelson Rodrigues. E diziam pra gente, eu posso levar meu filho de 5 anos? E a gente dizia, olha, a peça não tem... Inclusive não existe mais a censura, você tem uma classificação, uma indicação que você dá. A gente indica essa peça para maiores de 12, de 14 anos, mas é o teu filho, então a tua responsabilidade, e essas pessoas entram com as crianças e saem, as crianças ficam maravilhadas. Tá? Então a gente pensou em fazer essa peça infantil. Quando a gente pensou em fazer essa peça, a gente queria que fosse um tema infantil e que a gente fosse buscar para essas crianças, para esse momento. Então a gente procurou uma pedagoga que nos explicou que tipo de informação essas crianças absorvem mais nessa idade, né? Formação moral, a formação de caráter, a formação de valores, né? De que forma você entra com esses valores. E a gente pegou tudo isso e transformou isso nesses códigos do teatro cego que a gente faz no escuro. E a ideia, então, foi realmente fazer uma peça só para escolas. E aí, como a gente não pode chegar aqui e sair atrás de escola, não dá tempo, a gente estreia amanhã o espetáculo. Amanhã não. Amanhã. É amanhã. Como a gente não pode fazer isso, então a gente tem uma produção que entra em contato com todas as escolas, entra em contato com a Secretaria de Cultura da cidade. A Secretaria da Cultura nos indica uma quantidade de escolas, né, de escolas públicas, e aí a gente vai atrás dessas escolas públicas, vai fechando com os diretores o número de crianças, e lembrando assim, que a gente vai fazer essa peça em Anchieta, mas aqui em Anchieta nós estamos atendendo alunos de Anchieta, de Piúma, de Guarapari e de Itapemirim. Ou seja, a gente centraliza, até por conta dessa caixa preta, que a gente não consegue carregar ela cada dia para um lugar. Então a gente chega numa cidade, monta ali, e aí a gente traz das outras cidades, as crianças das outras escolas para nos assistirem. Então, não está aberto para o público em geral. Né? Essa é a grande você pergunta. Você que está na sua casa aí, que gostaria de ir, infelizmente. A gente está muito contente de estar aqui, mas infelizmente ainda não é para o público em geral, porque a gente tinha que se organizar de uma forma, saber quais escolas iam participar. Exatamente, porque o espaço é um espaço um pouco... que tende a ter uma limitação, sim, né? Porque você traz uma caixa de quantos metros quadrados vai dar? Fazer a conta aí. Bom, deixa isso pra lá. Eu deixo essa conta rápida, Vinícius. Eu tô com o zumbido do avião no ouvido ainda, não dá pra fazer muita conta aí. Mas assim, antes da gente ir pra segunda pergunta, porque você que está aqui assistindo esse programa massa, não deixa os 3 Cs do Podbean, curtir, comentar e compartilhar. Entrevista bacana. E se você estiver assistindo algum recorte dessa entrevista aqui no Instagram, no TikTok, não se esqueça, aqui na bio, aqui em cima, tem o link da entrevista completa. Não vale a pena você assistir completamente isso, tá bom, irmão? Vamos lá. Pra gente ir pros finalmente, se ficou a curiosidade no ar, como você falou, a gente trouxe pra Anchieta. Tá, mas por que Anchieta? Bom, são vários motivos que se cruzaram aí, né? E todos eles foram motivos muito bons. Como eu te falei, a gente tem o patrocínio da TAG, e a TAG queria cumprir um trajeto
por onde passa, por onde ela atua, né? O que eu acho muito justo, uma empresa usar o seu dinheiro de imposto para devolver para as populações que estão ao redor das suas empresas, né? Que estão ali, para devolver isso em forma de cultura. E aí, quando a gente começou a estudar essa questão desse mapa de onde fazer, a gente viu que tinha Anchieta nesse caminho. E a gente falou assim, nossa, vamos começar por Anchieta. Porque a gente sabe que Anchieta é considerado um dos locais históricos do teatro no Brasil, né? José de Anchieta, que escrevia seus autos, muitos deles, acho que a maioria deles. A maioria parte. Quando ainda não era nem Anchieta, quando era... Como que se chamava aqui? Herigitiba. Herigitiba, isso. Que depois passou a ser Benevente para depois Anchieta. Isso. Então, e a gente sabe que José de Anchieta escreveu muita coisa aqui, muitos dos seus autos foram escritos aqui, foram encenados aqui, né? E o que torna, assim, a cidade de Anchieta meio que um polo, um princípio, né? Um berço, vamos dizer assim. Um berço do teatro brasileiro. Acho que a gente pode dizer isso, sim, né? Acho que a gente pode dizer que Anchieta é o berço do teatro brasileiro, sim. E isso é muito legal, né? Voltar para cá, trazer para a cidade uma linguagem que é que tá na essência da cidade, né? A cidade foi formada por isso, então a gente não perde nunca o que veio da nossa essência, qual que é a nossa vocação. Então, uma cidade que tem essa vocação de teatro, porque é uma cidade que iniciou o teatro, como você falou, um berço de teatro. Então, é muito legal estar aqui, é muito legal. A gente está pela primeira vez fazendo Teatro Cego no Espírito Santo. Que bacana. E aí se torna mais especial ainda a gente começar por Anchieta. Entendi. Apesar que também Anchieta a gente tem um grupo de teatro, né? Que se chama Grupo de Teatro Herigitiba. Um abraço, Sara, um abraço, Thelma, que faz um trabalho aqui tem 30 anos que eles têm esse grupo, tem uma sede própria, né? E a gente já fez alguns trabalhos, eles já vieram aqui fazer alguns podcasts com a gente, e tem essa essência também do teatro. A gente vê que a população de Anchieta, né, quando a gente fala teatro, ela tem um anseio a participar, a querer prestigiar, porque eu acho que tá no DNA da região, entendeu? Mas assim, pra gente, uma outra pergunta pra gente encerrando, né, no nosso episódio, na sua opinião, qual é o maior desafio de fazer inclusão nas artes hoje? Essa é uma pegadinha. Mas é uma pegadinha, mas eu tenho a resposta na ponta da língua, porque a gente vive isso no nosso dia a dia. Hoje, a inclusão, ela tá muito difícil em qualquer setor, não só nas artes, né? Obviamente, a gente caminhou muito em relação a isso. Se você olhar para 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu lembro quando eu era criança, eu não conhecia uma pessoa com deficiência visual. Conhecia uma pessoa cega, pessoa surda, né? Essas pessoas parece que eram trancadas dentro das suas casas, elas não eram apresentadas para o mundo, né? Eu não sei se por medo dos pais de apresentar para elas um mundo onde elas pudessem viver com tranquilidade, se com medo de algum tipo de bullying ou preconceito, ou se com medo realmente que acontecesse alguma coisa pela falta de um dos sentidos, ou por a pessoa ser cadeirante. E hoje em dia você vai em qualquer lugar, tem cego viajando o mundo inteiro, tem deficiente auditivo, tem cadeirante, e as artes acompanharam isso, quer dizer, mais do que acompanharam isso, eu acho que as artes elas impulsionaram isso, né? A gente no Teatro Cego, uma coisa muito legal do Teatro Cego é que, como ele acontece completamente no escuro, os atores com deficiência visual, eles podem representar personagens que não são personagens com deficiência visual, né? Então, se você assiste uma peça nossa, por exemplo, a gente tem uma peça que são 12 atores. Se você assiste a peça com 12 atores e quando você vai ver se tem 6 com deficiência visual e 6 videntes, você não sabe dizer na saída qual daqueles atores fazia cada papel. Naquele momento ali. Você não sabe dizer, entendeu? Depois, talvez, se você ouvir a voz, pegar uma característica, você consiga, mas você não sabe dizer. Por quê? Porque a gente vai ter ator com deficiência visual fazendo papel de pessoas videntes, sem nenhuma restrição. Se você vai colocar hoje num teatro convencional uma pessoa com deficiência visual para fazer uma peça de teatro, no palco,
Até dá, a gente até tem um projeto de fazer isso. Mas assim, você tem uma dificuldade assim, de criar um sistema, um esquema para que aquela pessoa esteja atuando sem uma bengala, sem estar tateando o espaço o tempo todo. E no teatro cego isso não acontece, porque no teatro cego está todo mundo na mesma condição. Então, qualquer ator que estiver ali. Então, voltando para a tua pergunta em relação à inclusão através da arte, né? A arte é uma porta de entrada para muita coisa nova, para muita inovação, né? Não é à toa que os artistas muitas vezes são achacalhados, avacalhados e até endemonizados em determinadas situações, porque estão sempre buscando uma coisa que não está não tá ali no para-brisa da sociedade, entendeu? E é isso. Eu acho que a gente, o nosso papel de qualquer artista, um escritor, um pintor, um escultor, um cantor, um músico, um instrumentista, um ator, né? É fazer esse tipo de trabalho. É buscar uma coisa que está um pouco além e trazer para a sociedade uma abertura, e é isso que a gente tenta fazer com o Teatro Cego. Show de bola. A gente fica impressionado, né? Porque é uma pauta, né, que a gente está vivenciando. Eu acho que vamos colocar 10 anos, mas nesses últimos 5 anos, essa pauta de inclusão vem crescendo, né? Vem se adaptando, vem chegando em alguns lugares. Aí quando a gente traz essa pauta, né, para o teatro cego, para o teatro em si, né, a gente vive assim, caraca, quando eu recebi, né, o release do projeto, comecei a ler, despertou a curiosidade de estar. Infelizmente também não vou poder estar, mas quem sabe uma outra oportunidade, um outro projeto, quando vocês retornarem a Anchieta ou uma cidade próxima aqui a Anchieta, com um projeto mais aberto ao público, né, que a gente possa participar, né, pode ter certeza que eu vou estar lá para sentir nesse gostinho de estar presente no teatro para cego, feito por cegos, feito por videntes, nessa estrutura bacana. E para você que ficou também nessa curiosidade e quer, né, saber como que funciona o projeto, é só entrar lá no site deles, que está aqui embaixo aqui, ou no Instagram, né? Qual é o Instagram de vocês? @Teatro Cego, Facebook também /Teatro Cego, ou teatrocego.com.br. Perfeito, o nosso site. Lá você vai conferir tudo sobre o projeto, toda a parte de foto, vídeo, release, enfim. Ficou curioso? É só ir lá visitar. E para você, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado por fazer essa pauta com a gente aqui, né? Trazer essa pauta para Anchieta. Eu sou fascinado por essa cidade, eu sou fascinado pela cultura dessa cidade, e trazer essa cultura do teatro aqui, né? Que eu já fiz algumas peças já amadores, né? Mas eu já participei, gosto muito de teatro, né? E aí a gente fica agraciado quando vem um grupo de fora, né, trazendo essa pauta bacana. Paulo, fica à vontade, suas considerações iniciais pra gente encerrar o programa. Tá. Primeiro eu queria agradecer aqui ao Gerson, a todo o pessoal aqui da produção, e a você que está aí em casa, no trabalho, seja onde for nos assistindo, e dizer que, assim, o Gerson falou dessa questão da inclusão, de que cada vez ela vem sendo tratada de uma forma mais importante, com mais relevância, e é muito importante a gente entender que leis como a Lei Rouanet, que às vezes também é muito endemonizada por pessoas que não entendem exatamente os mecanismos, né, que estão por trás dessa lei, são leis que permitem a empresas como a TAG, né? E eu não estou aqui só falando porque é a nossa patrocinadora, eu estou falando principalmente porque é a nossa patrocinadora, ou seja, a empresa que se dispôs a fazer esse tipo de trabalho, um trabalho de inclusão, um trabalho de integração e de fazer isso na base com crianças, né? A Lei Rouanet nos dá essa possibilidade e dá a possibilidade para essas empresas que querem trabalhar com esse tipo de inclusão, com esse tipo de assunto que é necessário na nossa sociedade, para que a gente faça isso de verdade, né? O projeto está aqui, a caixa preta está montada, os atores estão aqui, a peça vai acontecer. Isso tudo é feito com o seu dinheiro, com o dinheiro público, voltando
para as pessoas, voltando para a sociedade da forma que o dinheiro público deve ser usado. Com responsabilidade, para educar, para trazer cultura e para trazer inovação e inclusão. Show de bola. E para você que acompanhou esse aqui, um beijo no seu coração e tchau!